nosso rodízio. Chegou minha vez de novo de compartilhar com vocês. Você viu? Pontual, né? Sempre uma alegria pra gente, pra mim especialmente, trazer um estudo para vocês. Eu digo sempre aqui nos estudos do Evangelho Aplicado que estudar o Evangelho é muito fascinante, né? O Evangelho é cheio de simbolismos e quando a gente começa a estudar, começa a entender o que quer dizer e a perceber que mesmo tendo sido escrito há muitos anos, ele ainda tem plena validade, sintonia com o momento que eu estou vivendo hoje. Então toda vez que eu estudo o Evangelho, eu tento buscar no simbolismo algo que se adeque à minha realidade hoje, né? Que faz sentido, que preenche meu coração para o que eu vivo hoje. E essa parábola foi assim também, parábola dos convidados. Ela está em Lucas e em Mateus. E no primeiro momento que eu li a parábola, eu falei, nó, que confuso assim, né? Uns termos confusos. Eu falei, gente, o que será? E qual é a mensagem simbólica, espiritual, que Jesus sempre nos falava espiritualmente, né? De um mundo espiritual que a gente não dá para interpretá-lo só do material, senão não faria sentido. Então, o que essa parábola quer trazer para mim do ponto de vista espiritual, do ponto de vista simbólico? E aí eu vou pedir para vocês fazerem como a gente costuma fazer aqui, que é, eu vou colocar a parábola e cada um vai lendo um versículo, tá? E depois a gente entra na análise, no estudo mesmo. Primeiro está em Mateus 22, versículo 1 a 14. E respondendo Jesus, de novo falou-lhes em parábolas, dizendo: É semelhante o reino dos céus a um homem, rei, que faz o casamento do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para o casamento, e não quiseram vir. De novo envia outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis, preparei-se meu almoço, meus touros e cevados estão abatidos e tudo preparado. Vinde ao casamento. Eles, porém, não ligando, foram um para seu campo, outro para seu negócio. E outros, prendendo os escravos dele, ultrajaram e mataram. O rei, contudo, aborreceu-se e mandou suas tropas e matou aqueles e incendiou as cidades deles. Então disse a seus escravos: o casamento está preparado. Os convidados, porém, não eram dignos. E depois as encruzilhadas das estradas, e chamai todos quantos achardes para o casamento. Saindo aqueles escravos para as estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e encheu-se a sala de convivas. Entrando o rei, porém, para ver os convivas, viu aí um homem não vestido de roupa de casamento, e disse-lhe: Companheiro, como entraste aqui não tendo roupa de casamento? Então o rei disse aos servos: amarrando-lhes pés e mãos, lançai-os às trevas de fora. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Muitos, pois, são chamados poucos escolhidos. Lucas capítulo 14, 15 a 24. Ouvindo essas coisas, um dos que se reclinavam sobre a mesa disse-lhe: Feliz quem comer pão no reino de Deus. Ele disse-lhe: certo homem fazia um grande jantar e convidou muitos. E enviou o seu escravo, na hora do jantar, dizer aos convidados: Vinde, já está tudo preparado. E começaram todos a desculpar-se. Primeiro disse: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te ter-me por escusado. E outro diz: Comprei 5 juntas de bois, irei examiná-las. Peço ter-me por escusado.
E disse outro: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o escravo narrou isso ao seu senhor. Então, insatisfeito, o dono da casa disse ao seu escravo: sai depressa às ruas e vielas da cidade, e introduze aqui os mendigos e aleijados, cegos e coxos. E disse o escravo: Senhor, feito o que mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao escravo: sai pelas estradas e atalhos e obriga a entrar para que se encha a casa. Pois digo-vos que nenhum dos homens convidados me proverá o jantar. E aí? E difícil, não é esse? As caras de vocês são ótimas, Ju. Ficar aqui na frente é bem emocionante por isso. Né? Aquelas caras de olhar. Bem mastigadinho. Mas não é difícil, assim? Você fala, gente, o que é isso? Insistência, ficar Aí chama o povo, aí o povo não quer ir, briga, se liga, xinga e chama outros. É confuso assim num primeiro olhar, não é? E as duas parábolas, elas, tanto em Lucas quanto em Mateus, elas têm muitas diferenças. Vocês separaram isso também? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Essa parábola, gente, ela também é conhecida, ela tem esse nome de parábola dos convidados, em alguns lugares. Em outros ela é conhecida como parábola da grande ceia. Em alguns outros ela também é conhecida como parábola do festim de bodas. Tá? Então vocês podem encontrar assim. Desculpa, viu, tá? Você pode. O resto não, ela pode. As exceções que eu acho. Porque era um convidado especial. Ela é um convidado especial. Ah, não, você vai falar das bodas. Eu já sei. Ou não, agora não. Vocês acharam que ela ia falar alguma coisa? Eu também. Então, enfim, voltemos. Então tem esses dois nomes, tá? Que vocês podem encontrar quando vocês forem pesquisar. E alguns intérpretes, por isso que eu te falei, as parábolas, apesar de tratar da mesma história, de um casamento, de convidados, tem muitas diferenças nesse caso entre a parábola de Mateus e a parábola em Lucas. E aí alguns intérpretes, pessoas que estudam o Evangelho, tem gente que é da linha de que seria a mesma parábola e tem alguns que dizem que são parábolas diferentes, tá? Independente da existência dessa divergência ou não, nós vamos entender como a mesma parábola. Só que cada um trazendo a autenticidade que é própria de cada um dos evangelistas, né? A gente sabe, a Rose trouxe um pouquinho disso no estudo dela e outros estudos já foram trazidos também com explicações sobre a vida dos evangelistas, né? E a gente sabe que tem diferença na história de cada um. Então, quando eles foram escrever o Evangelho, eles também trouxeram aqueles valores deles, a cultura deles, né? E por isso divergências também. Eu até conversei com o Gilberto, eu conversei com o Gilberto no domingo, quando estava preparando o estudo, eu falei com ele: ô Gilberto, me ajuda aí, você também acha que é a mesma parábola? O que você acha? E aí ele me falou uma coisa super interessante, que Mateus, tem estudos que dizem que Mateus escreve muito voltado para os judeus. É como se Mateus quisesse justificar para os judeus com o novo evangelho. Então, em vários momentos no evangelho de Mateus, ele traz referência ao Antigo Testamento, aos escritos antigos. Várias são as vezes em que ele fala como estava escrito, retomando o judaísmo, como se ele quisesse justificar aos judeus. Ele trouxe o evangelho do jeito que estava escrito lá no Antigo Testamento. Então isso a gente nota aqui nesse texto, que tem algumas partes que parecem querer justificar o Antigo Testamento, aquela ideia de que o rei mandou voltar e matar, incendiar a cidade. Vocês pegaram esse pedaço no texto? Seria um pouco desse olhar de justificando para os judeus aquela passagem. E Lucas traz menos isso. Inclusive Lucas teria, embora não tenha convivido com Jesus, né, pessoalmente,
enquanto Jesus aqui estava encarnado, Lucas ouviu muitos relatos e fez uma pesquisa muito profunda da cronologia da história, né, dos episódios do Cristo. Então, cada um com seu olhar, mas a mesma parábola, então, que a gente vai entender assim. E aí, o texto começa com os dois dizendo: é semelhante o reino do céu a um homem rei. E em Lucas também: feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Então ambos começam falando que aquela parábola vai ser uma explicação para o que também seria o reino de Deus. E essa não é a primeira vez que a gente fala de reino de Deus nos estudos aqui no Ismael. Eu, inclusive, já trouxe outro estudo falando sobre o que seria o reino de Deus. Então eu vou perguntar e não se justifica que vocês não saibam. Vamos ver se vocês são bons alunos. O que é o reino de Deus? Para nós, que já estudamos isso aqui, o que é o reino de Deus? Ou onde é o reino de Deus? Nossa, facilitei. Não foi ideia? Não, tá fácil. Não, isso é muito boa. Então, quando a gente... o povo daquela época, assim como a gente ainda é muito assim, pensa no reino como um reino humano, né? Um reino que a gente teria império, rei, trono, castelo, coisas assim, não é? Tanto que quando você joga no Google, assim, reino de Deus, por exemplo, tudo bem que a gente não teria uma imagem que retrataria com perfeição, por ser muito abstrato isso para nós. Mas quando a gente joga, por exemplo, no Google, olha a imagem que aparece. Um castelo gigante em cima de umas nuvens. Então seria um castelo no céu, né? Aquela imagem de Deus como um pai, Jesus como filho, não é assim? Os anjinhos todos cantando, nesse grande castelo em cima das nuvens. Mas a gente também já estudou aqui no Ismael, em outros estudos, inclusive que eu fiz, que o reino de Deus, na verdade, é um estado de espírito. É um nível que eu atinjo comigo mesma, de conexão espiritual, e que esse reino de Deus estaria dentro de mim. Não é assim que a gente já falou várias vezes? Sim. Tem dúvida disso? Gente, melhor aluno é Amadá, sempre, né? Então, o reino de Deus seria, simbolicamente, esse reino que habita em mim. Né? Que a gente poderia, se a gente quiser concretizar um pouco, se isso for necessário para nós, dizer que seria o nosso coração, que é aquele campo energético mais nobre que a gente acessa, que estaria registrado, né, toda a nossa história, que é onde a gente se conecta com a nossa centelha divina. Então, o reino de Deus é isso, né, para nós. Então, quando ele diz que vai falar do reino de Deus, nós já podemos começar a entender que ele vai falar desse estágio, desse estado de espírito que eu mesma alcanço comigo mesma no meu trabalho. E aí Jesus alerta que nem todos os convidados terão a sorte de comparecer a esse reino. Na verdade, quando a gente traz para essa interpretação de que o reino está dentro de nós, fica mais fácil eu perceber que nem todos alcançarão, porque isso depende de cada um, do livre-arbítrio de cada um, da consciência que cada um vai tomando, mas todos podem. Tanto que ele fala, nem todos os convidados, todos são os convidados para fazer esse caminho, para fazer esse trajeto de encontro do reino de Deus dentro de si. Mas nem todos vão ter a sorte de comparecer. A sorte depende de cada um mesmo, não é assim? E aí vamos pensar então, que aqui em Mateus, ele fala, é semelhante o reino de Deus a um homem rei, que fez o casamento de seu filho. E enviou servos a chamar os convidados para o casamento e eles não quiseram vir. Em Lucas, mesmo pedaço, para a gente fazer a correspondência aqui, feliz quem comer pão no reino de Deus. Ele disse-lhe, certo homem aqui também, fazia um grande jantar no casamento e convidou muitos. E enviou seu escravo, servo, na hora do jantar, para chamar os convidados, porque já estava tudo preparado. Quem então, gente, participação, agora em Madá, vai lá, coral. Quem então, véspera de Natal tem que ter coral. Quem então é o Senhor na simbologia da parábola? Deus. Essa é fácil. Agora eu achei. Quem? Deus. Deus.
Senhor? Jesus. Jesus. E o que o casamento representa para nós simbolicamente? O casamento. União. Isso. União, aliança, não é isso? Comunhão. Não é assim? União? E comer o pão. A gente também já fez outros estudos de comer pão aqui. É o alimento espiritual que ele nos fornece. Isso. Esse pão que ele fala. Mas Lázaro vem todo dia, não vai. Isso mesmo, roda 10 para o Lázaro. Ó, o comer o pão, gente, é isso. Isso o quê? Ele estudou demais. Estudou, o Lázaro é assim, ele Todo estuda dia o pra ver. Lázaro é caxias, vale não. Ele só tinha que sentar aqui na frente, né, André? Ele tá na turma do fundão ali. Então, comer o pão é esse alimento espiritual. Se estamos falando simbolicamente, estamos falando de um reino de Deus, que é o nosso estado de espírito interno, de elevação, e estamos falando de um Senhor que tem um filho que vai se casar, estamos falando exatamente do que vocês colocaram. Dessa aliança, dessa união que eu tenho que fazer comigo mesma, né? Com o meu Cristo interno, não é assim? Me alimentando espiritualmente desses recursos que eu tenho condição de receber. E os servos e emissários que fizeram o convite, o que vocês acham? Qual é? Esses foram os que antecederam ao Cristo, como se diz, os profetas que antecederam ao Cristo anunciando a vinda dele. Esses são os servos que foram massacrados. Só os que já vieram? Não, são os nossos mentores que ficam lá nos chamando, não. Então, Que fizeram o convite e foram massacrados e mortos pelo Deus. também os profetas. Concordo com Lázaro nesse sentido. Os servos foram aqueles que saíram em nome do Senhor para convidar, não é isso? Eu interpreto de uma forma um pouco mais ampla, para entender como todo aquele, seja antes do Cristo ou depois, que veio para fazer uma tarefa de levar isso, convidar outras pessoas, fazer o convite a outros, e que sofrem na caminhada muitas vezes as consequências, né? Os servos, alguns escravos ali foram maltratados quando fizeram o convite. Então, para mim, são aqueles que vão levar essa mensagem do Evangelho, levar essa mensagem de amor, de união, de reino dos céus, e que se deparam na caminhada com percalços difíceis em razão da missão também que nos cabe. Mas eu ainda acho que dá pra gente ampliar até mais. Dá pra gente pensar em cada um de nós também. Porque no momento que eu faço o convite para uma amiga minha estar aqui no Ismael e falo, olha, pode ser bom pra você. A nossa Patrícia veio porque era amiga da Simone, e a Simone falou, vai lá, pode ser bom pra você. E ela tá aqui hoje, é coordenadora. A Simone foi uma emissária de Deus para ela. Então nós também somos emissários, em maior e menor grau de proporção. Não vou me comparar com a Teresa de Calcutá, né? Porque eu não tenho condição. Eu não tenho, a Madá vai, né? A Madá vai. Mas eu não posso ainda ter essa pretensão. Então, mas eu posso me comparar com um servo que vai ali resgatando uma ovelhinha de vez em quando no caminho, uma amiga querida, um familiar, um parente. Não é você querer se comparar com a Tereza, mas os pequenos desvios, por exemplo, para poder chegar aqui, tem um trânsito, tem um problema de família que você tem que às vezes ultrapassar para vir, porque nem todos, eu vou lá na Madaia, é fácil de ir. Não, tem os percalços da vida que nos trazem, tem os problemas dentro do lar. Quando você vai toda quarta-feira, o que você vai fazer? Então tudo isso nós temos que transpor para poder chegar aqui às 7h30 para ouvir. Com certeza. Então são 7 horas. Está dentro do esforço de cada um. dentro do né? esforço de cada um, Porque... maior ou menor, mas é esforço. E na verdade a gente vê que os emissários convidaram, não obrigaram ninguém a ir. Nós vamos falar disso. Ninguém foi levado à força para esse casamento. Não é assim? Isso é simbólico também. Quando ninguém é levado à força é porque o esforço de ir depende de cada um. O que adianta eu querer que alguém que eu gosto muito se evangelize, cresça, se ela mesma não quer? Não tem jeito, eu posso ser uma emissária como esses aqui, que fizeram o convite, mas não conseguiram êxito.
Assim como tem momentos que eu sou emissária e eu consigo êxito na minha, né, no meu feito. Então, eu coloquei aqui na ideia de que temos esses grandes emissários, né, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, os próprios profetas que antecederam ao Cristo, né, São Francisco de Assis, tantos outros emissários que trazem uma mensagem muito maior, que atingem muito mais pessoas, como temos cada um de nós, que vai fazendo o seu trabalho de divulgador do Evangelho, semear o amor, né? Não só o Evangelho, porque nós temos muitas pessoas Os professores. que mostram amor, que exemplificam sua vida em amor, e que não necessariamente estão falando do Cristo, por exemplo. Nós temos emissários também assim, né? Então, seria nesse sentido. Deu para entender? Ok? E aí entrou o que eu falei para vocês, né? As pessoas foram convidadas. Não era obrigatório participar. Não é ainda hoje. É como um convite que cada um de nós recebe para um evento. Você vai se você quiser. Você aceita o convite se você quiser. Você faz o esforço, como o Lázaro trouxe para nós, de sair mais cedo, de se arrumar, de se organizar, de deixar umas coisas para trás para estar nesse casamento, nesse evento espiritual, quando você quer. Está dentro do livre-arbítrio de cada um. E a misericórdia do Cristo é tão grande para nós que Ele respeita isso. Ninguém é levado à força, ninguém é violentado para estar. Estão aqueles que se abrem para estar, que querem estar, que já estão na busca. Cada um no seu tempo, cada um na sua condição. Não é assim? Tem gente que não consegue vir todo dia, que não consegue, igual o Lázaro, largar as coisas e estar presente. Mas quando consegue, está recebendo um convite e tentando caminhar. E não só aqui no Ismael, como em todos os lugares, né? O trabalho que eu faço de melhora de mim mesmo não precisa ser aqui. Aqui é um empurrão, né? Estar lembrando cada um do compromisso todo dia é um empurrão para fazer o trabalho. Mas não necessariamente é o lugar, né? Cada um encontra aí onde é o seu convite, onde aquilo te toca. Mas aí eu fiquei pensando, tem consequências não aceitar o convite? O que vocês acham? Aceitando. Unânime que tem ou temos divergência? Tudo tem consequência, tudo tem Tem preço. consequência. Eu pergunto assim só para botar uma pressão. Então, gente, tem consequência? Tem. Né? Como a Andréia disse, todas as nossas escolhas geram consequências. Não é assim? Tadinha, tá tão ruim ali pra ela, não. Tá tranquila? Primeiro, a consequência é minha mesmo. Eu atraso o meu progresso espiritual. Né? Eu tenho a minha caminhada a ser feita, eu tenho os meus processos kármicos, os meus desenlaces e enlaces que eu tenho que fazer. E se eu não estou disposta a receber esse convite, eu vou atrasando meu progresso espiritual. Em algum momento, vou me despertar para isso. Talvez agora, talvez depois. Eu até me lembrei aqui, quando eu estava fazendo estudo, de um vídeo que eu assisti, Igor também assistiu comigo, não sei se vocês já viram, a gente já trouxe umas vezes, Madá trouxe, eu trouxe também, um grupo que tem no YouTube que chama Amigos da Luz. É de humor, mas é um humor espírita super bacana. E tem um deles agora, que eu morri de rir, que é um sujeito saindo do campo de futebol, jogador de futebol. Vocês viram esse? Não. Eu vou deixar para a próxima vida, né? Aí ele sai do campo de futebol e vem entrevistar ele, a consciência dele. Quem entrevista é a consciência. A consciência pergunta, e aí, eu sei que tá saindo agora de campo, né? Desencarnou, né? Saiu de campo. E você que saiu agora de campo, o que você achou da sua encarnação? Como é que foi? Aí primeiro ele brinca naquela linguagem do futebol, eu dei o meu melhor, não sei, igual o jogador de futebol responde, né? Eu dei o meu melhor, mas não foi possível fazer tudo que eu precisava, mas mesmo assim eu dei o meu melhor. E a consciência que entrevista. Então a consciência fala assim, mas e aquelas coisas que você prometeu? Aí, mas que coisa? Que eu não tô entendendo do que você tá falando. E aí, depois ele fala assim, não, mas você falou que ia trabalhar e tudo. Ele falou, não, eu não... É porque, sabe o que é? Não vou ser sincero, mas lá pelos tantos ele fala assim, não vou ser sincero. Essa encarnação eu tirei para descansar.
Não é assim? Essa encarnação eu tirei pra descansar. Aí ele fala assim, ainda brincando. É porque teve umas aí pra trás que eu fui escravo lá das pirâmides do Egito, eu trabalhei muito. E aí eu tô descansando. Mas isso é a última encarnação? Essa também foi pra descansar, porque né, a última foi muito pesada, então eu precisei de algumas pra descansar. E na verdade, a gente brinca com isso, mas é real, né, gente? Tem encarnações que a gente deve tirar pra descansar mesmo. E depois chega lá e quando pergunta o que eu fiz? Nada. Na hora, como diz a lenda, que pega o plano de vida. Nem no casamento eu sei quem diz. Receber o convite não foi no casamento. Pra quem tá vindo pela primeira vez, a lenda costuma falar pra gente que cada um de nós tem um plano de vida, não é isso? Que esse plano de vida seria como se fosse um livrinho assim, mais fininho, né? Que não sou obrigada. Um livrinho né? Um livrinho assim com as coisas que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que resolver na minha encarnação. E aí vem lá o que eu preciso fazer. Algumas eu consigo, outras não. E eu volto na próxima vida para terminar aquelas que eu não dei conta, né? Para ir testando, trabalhando, passando por provas, para ir dando conta de fazer esse meu plano de vida. Então eu acho que quando a gente chega lá e olha esse plano de vida, é pensando, nossa senhora, eu tirei para descansar. Né? Não é assim? Tirei essa encarnação para descansar. E aí eu percebo que o convite que eu recebi de estar aqui no Ismael ou em outra casa, de fazer um trabalho social, de fazer um trabalho de autoconhecimento, eu acabei deixando passar e isso atrasou o meu progresso espiritual. Não é assim? Outra consequência também é porque a lei de Deus é que rege esse planeta. Nós sabemos isso. Você tem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E a lei tenta nos fazer voltar para o caminho, voltar para cumprirmos o nosso plano de vida. Então, toda vez que eu me desvio do caminho, a lei tenta fazer com que eu volte. Então, outra consequência desse não aceitar o convite são situações que surgem na minha vida para me trazer de volta para o meu objetivo. Concordam com isso também? Sim. Tudo bem, Madá, assim que eu gosto. E na verdade... Foi a Patrícia. Foi a Patrícia? Sim, obrigada, Patrícia. Vários, como a gente viu, recebem o convite. Talvez todos recebem o convite. Cada um a seu tempo, cada um na sua condição. Né? Uns o convite vem mais direto, porque já tem condição de receber um convite mais na cara, no outdoor. Outros não têm tanta condição e o convite chega, mas chega para todos. A oportunidade todos têm. Né? Os que comparecem são aqueles que se abrem para ir nessa comunhão com Cristo. Então não são todos, realmente, cada um a seu tempo. Todos vamos chegar lá? Sim, mas cada um a seu tempo, cada um na sua condição. Muitos já buscam algo espiritual que preencha. Nós estamos vivendo um momento, gente, que essa busca por coisas espirituais tem sido forte, vocês não acham não? Assim, é muita gente vivendo vazios, na verdade. E muitas vezes buscando em outras coisas esse preenchimento. Até receber um convite e ver se aceita ou não. Nós estamos vivendo um momento assim, muito vazio. Pessoas mais tristes, deprimidas, precisando de preencher com alguma coisa. Realmente. Alguns já têm alguma crença. E aí não aceitam um convite de se abrir para novas compreensões. Isso também é verdade? Né? Às vezes a pessoa já tem uma compreensão, mas ela já tem condição de ter uma melhor. Mas ela não se abre para isso. E nós sabemos que a verdade nós ainda não temos. Ela vai sendo trazida para cada um de nós à medida que vamos tendo condição. Se recebermos toda a verdade de uma vez, não damos conta de lidar com isso. Então, é importante essa busca contínua e incessante. Ah, não, já aprendi lá no Ismael o que a Thaís falou hoje, agora eu não vou procurar mais nada. Entendeu? É isso mesmo a verdade, acabou. Não, essa é a verdade hoje. Pra mim, né? Pra vocês pode ser ou não. Respeito isso. Pra mim, hoje, essa é a interpretação. Talvez amanhã, com mais recursos, com mais estudo, com mais aprendizado, com mais tempo de trabalho espiritual, eu já amplie a compreensão um pouco. E assim com cada um de nós. Então, é necessário
receber o convite, né, para se abrir, mesmo quando já nos sentimos caminhando no convite, dentro desse convite. Entendem isso que eu estou falando? Mesmo quando eu acho que eu já me abri, eu ainda preciso me abrir mais para outras coisas que ainda virão. Então é um convite contínuo. E eu acho que faltou um negócio aqui acima, talvez. Enfim, vamos que vamos, depois aparece. Faltou. Era para estar assim, da parte que ele fala, não vou deixar, que senão vai passar para frente. E estava tudo pronto. Vocês lembram dessa parte? A ceia estava pronta, era para chamar os convidados? Lembra disso? Era o primeiro texto que estava ali, ele deve aparecer depois. Então, está tudo pronto, ele fala, já está tudo pronto, pode chamar os convidados. O que a gente pode interpretar com isso? Que é desejo do Pai, é desejo de Deus, é desejo da lei, que eu me alimente espiritualmente, que eu faça esse banquete, essa grande ceia, Participe, né? que eu participe dessa grande ceia com os amigos espirituais, com Deus, com Jesus, digamos assim. E participar da ceia, pensa que bonito, quem você chama para a ceia da sua casa? Aqueles que estão na sua intimidade. Quem vai na sua casa? Quem é mais íntimo seu. Então, quando eu aceito o convite, eu estou indo para essa intimidade, para esse contato íntimo com essa centelha divina, para esse contato íntimo com Cristo que habita em mim. Né? Eu participo dessa intimidade, faço contato com o Cristo interno. E outra coisa que eu pensei nesse já está preparada a ceia, é como, ali, o vinho já está tudo preparado, é como que a espiritualidade amiga, né, Deus em sentido amplo assim, prepara os ambientes para nós. Quando nos propomos a nos abrir para algo, quando nos propomos a vir ao Ismael, as coisas também, né, auxiliam para que eu faça essa conexão, auxiliam para que eu me abra ainda mais. E eu lembrei muito da preparação dos ambientes, que a gente fala aqui das reuniões mediúnicas e até dessa reunião. Né? A espiritualidade chega aqui antes, harmoniza o espaço, prepara esse ambiente para que a gente possa chegar. Nas reuniões mediúnicas também. Então, eles já preparam para nós. O meu papel é aceitar esse convite e ir. Né? E depois fazer, obviamente, a minha busca interna, o meu contato espiritual, para ir dando os meus passos de crescimento. Para ir dando meus passos de evolução. É tão verdade isso que você está colocando, né? Porque hoje, por exemplo, a gente teve um tanto de contratempos, a coisa flui. De uma forma ou de outra, a coisa acaba fluindo. A Cida não chegou, mas eu cheguei. Né? Vamos inverter, vamos. O computador não começou, a gente canta. Porque está preparado isso aqui. Né? E na verdade a gente desequilibra o que não precisava também, né? Perdendo energia com o que não era necessário, né? Porque não deu som, a gente canta, a gente vibra, a gente faz um mantra, a gente mentaliza, a gente reza, né? São tantas formas de recurso. E tudo vem de tantas maneiras, não é só pela música, não é só pelo YouTube, né? São muitas as fontes que a gente pode acessar. Então é isso, então você já tem uma preparação. Quando eu sou convidada, já existe uma preparação espiritual para me receber, né? Basta eu fazer a abertura do meu coração. E aí começaram todos a desculpar-se. Não foi assim? Tem um que falou, comprei um campo e preciso vê-lo. Como vocês estão muito caladinhos, eu já vou falar o que é, né? Porque tá desse jeito. Comprei um campo e preciso vê-los. Uma referência aos bens imóveis, à riqueza. E o segundo, comprei 5 juntas de boi e irei examiná-las. Também, bens, também ligado a bens, a riqueza, o alimento físico, né? Porque o boi também representa pra gente um alimento físico, as utilidades que a gente tem. E o casei-me não posso ir. Peraí, que aqui eu coloquei só uma observação, que são os interesses imediatos dos indivíduos desse plano, né? E o casei-me não posso ir são as necessidades emotivas, amorosas e sociais que nós temos. Então, tudo isso aqui, gente, representa o comprador do campo, dos bois e o casado, todos esses afazeres normais que todos nós temos e que nos distraem de receber o convite para esse contato espiritual. Então, é tudo. É bem imóvel, é alimento, é a família, né? No sentido
do amor, do social, do convívio, outras pessoas, é o trabalho, é tudo. E na verdade a gente tem que pensar que nós estamos em um planeta material, assim. Então nós precisamos das coisas materiais? Sim, precisamos. Precisamos trabalhar, porque precisamos pagar a conta, precisamos, não é assim? Alimentar, nós temos as necessidades físicas e humanas que ainda são importantes para nós. Mas nós vamos ver ali na frente que aqueles que receberam o convite, eles também têm essas necessidades humanas. Só que conseguiram equilibrar por estarem mais necessitados, então se abrirem mais para esse convite espiritual. Nós vamos falar disso na hora que a gente chegar neles. Então, é um pouquinho dessa imagem, assim, todas as coisas que eu tenho que equilibrar na minha vida, do ponto de vista material, e que me distraem para receber esse convite de contato comigo, de encontro com o meu reino de Deus, com o meu Cristo, de me alimentar espiritualmente, né? A Lena já fez um estudo para nós de alimento espiritual e ela trouxe a reflexão de quanto tempo gastamos, tempo líquido, em oração, em alimento espiritual e quanto tempo gastamos com alimentação material, assim, com coisas materiais. A gente gasta praticamente nada com o espiritual, não é? Vira o Ismael uma vez por semana durante 1h30, no máximo mais uma tarefa. Então, assim, ainda destino pouco do meu tempo para receber esse convite. Não sei vocês. E aí, gente, a ideia aqui também é perceber e se questionar, cada um de vocês, levar isso para casa, né? Que é aula tipo para casa. Levar de para casa as reflexões, porque cada um aqui tem um nível também espiritual, já tem um aprendizado, já tem uma condição. Uns têm mais, outros têm menos. Então a reflexão vai ser individual realmente. Para pensar o seguinte: o que costuma me impedir de receber o convite? Talvez eu pense, a Andréia não recebe o convite por isso, mas isso eu recebo. Mas tem outra coisa que eu não recebo que ela receberia. Então, né, a diferença é de cada um. O que me impede de receber esse convite? Cada um de vocês. É meu trabalho? É minha família? São meus filhos? É a balada? É dinheiro? É a novela? É o futebol? O ego. É o quê? Meu ego. O ego. Até que eu não tenho nada dessas coisas, mas meu ego, inflado demais, não me deixa. Eu acho que eu sou o melhor mesmo. Não preciso de nada. O que mais? Happy hour. Um happy hour. Então, assim, o que me impede de receber esse convite? Porque aqui a gente viu um convite único, mas eu posso pensar que esse convite é diário, né? Que eu recebo esse convite constantemente. No dia que eu estou mais desconectada, eu recebo um novo convite. Às vezes me acontece algo que me chama para oração de novo, que nossa senhora, saiu do controle, deixa eu rezar aqui para poder ver o que eu vou fazer nessa situação mais delicada. Quais desculpas eu costumo dar? Né? Todas. Cada dia a avó já morreu 10 vezes, só tem 2, né? Então, assim, o que eu costumo dar de desculpa para não receber esse convite espiritual? Não é assim? Eu tô naquele do boi lá, porque eu quero, do boi não, do campo, que a desculpa está em torno de riqueza, de bens, ou eu tô no casamento, um casado que não podia ir, ou seja, a família, o amor, né? As distorções, na verdade. Porque quando o amor é saudável, ele quer que o outro cresça também, né? Não quer que fica kármico, um amor que não quer que o outro evolua, que não quer que o outro cresça. Quais personagens eu me identifico? Porque eu posso me identificar com mais de um, né, Lulu? Igual você falou, você pode ser o ego, pode ser a riqueza, pode ser a balada, pode ser o trabalho, pode ser o filho. Então eu posso me identificar com mais de um desses que dispensaram o convite. Então, com qual ou quais eu me identifico, em quais momentos? São reflexões, isso também é trabalho de autoconhecimento. Quando eu vou identificando as situações que me fazem desviar do convite, né? Eu justifico nos outros ou em outras coisas as minhas próprias recusas, né? Porque quando ele fala assim, eu não posso porque eu sou casado, ele coloca a culpa na esposa. Eu não posso porque meu boi
ele coloca a culpa no objeto, ele nunca assume, né? Desculpa, eu não posso porque eu não quero. Você não vai desmaiar? Não, porque eu não quero. Ah, não, é porque estava uma chuva, aí eu não fui. Ah, eu não vou porque quarta-noite, né, tem futebol, 10 horas, pegar um trânsito, né, pode ir pro bar, enfim. Põe essa culpa, essa justificativa no outro, ou eu já consigo identificar que a recusa é minha e por que eu faço essa recusa? Eu consigo identificar o que eu realmente preciso dentro do que eu tenho, dentro dos meus bens, da minha riqueza, né? Cada um de nós, eu sei identificar o que eu preciso, ou o que é excesso na minha vida, nesse sentido. Eu tenho esse cuidado de me alimentar espiritualmente, faço isso todo dia, só aqui no Ismael, só de vez em quando aperta, né, que na hora da dificuldade é que eu chamo, ou eu tento buscar isso. São respostas para cada um, tá bem? Agora vocês ficaram mais calados ainda, né? Aí fica tudo assim, nossa senhora! Aí já era. A lista é grande, tá? A lista é grande, né? Da pergunta de Manaus foi só 2. E aí, gente, tem uma outra interpretação possível também. Tem 3 interpretações possíveis nisso que eu queria trazer para vocês. Uma outra interpretação possível está ligada à questão do compromisso espiritual que muitos de nós têm, né? E que fazem esse compromisso antes de encarnar. Que já está ali no plano de vida que a gente falou, esse compromisso. A Lena estava falando para nós no estudo da mediunidade que todos nós somos médios. Isso a gente sabe, está lá no Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Todos nós somos médios. A diferença é que alguns têm o compromisso com a mediunidade. Então já saíram com esse compromisso de fazer um trabalho espiritual. Seria um pouco desses de profeta, cada um, né, de servos, de escravos que vão fazer o convite. Alguns já têm esse compromisso, que é traçado antes da encarnação. E aí eu me lembrei também do livro que o Anderson falou na sexta-feira, que fez um estudo conosco, no estudo da mediunidade esse ano, que era o Liceu da Mediunidade, né? O liceu seria, no plano espiritual, uma escola, digamos assim, de médiuns, que estão se preparando para reencarnar. Então, esses também são pessoas que fazem um compromisso espiritual de um trabalho mediúnico ou de outra forma de trabalho e chega aqui, se esquecem e dispensam o convite, embora ele surja para eles fazerem aquilo que se propuseram antes. Então, com a mergulho na carne, né, esquece disso, recusa o convite e distrai com as coisas materiais. Rasga o plano. Rasga o plano, tirei para descansar, né? Na próxima a gente tenta de novo, né? Assim? Oi, Patrícia. Tirando esses casos que você está contando com um compromisso bem específico, né? Todos nós temos o nosso compromisso espiritual. Porque todos saímos com a responsabilidade assumida por nós mesmos de nos melhorarmos espiritualmente. Com certeza. Então, todos temos um compromisso espiritual. Cabe a cada um investigar internamente qual é o seu compromisso. É isso mesmo. E a questão, né, de todos sermos médiuns caminha nesse sentido que você falou, que é mediar a unidade, mediar para mim mesma a vontade de Deus, né? Posso fazer isso em auxílio ao outro? Posso, mas primeiro tenho que fazer isso em auxílio a mim mesma. Aí, outra interpretação que é possível da gente refletir, que também são interpretações, que esse primeiro grupo, não teve que eles saíram, chamaram um grupo específico? Que esse primeiro grupo seria um grupo desses que tinham um compromisso espiritual traçado. Porque eram aqueles que, em tese, né, que parecia ter condições intelectuais e tudo, e que já estariam mais preparados para esse compromisso. Mas foram eles os que recusaram e continuaram nos interesses materiais. Tá? Interpretações aí possíveis para nós. E aí a gente vê então que o dono do campo, dos bois e o casado, né, eles estão preenchidos com afazeres materiais. Eles não têm a necessidade de nada espiritual. Tanto que eles recusam o convite e seguem para as coisas que eles já se prepararam para fazer. E aí, os mendigos
mendigos, aleijados, cegos e coxos representam nessa parábola aqueles que aproveitaram o convite para fazer um despertar espiritual, para se abrir para fazer esse banquete. Bonito, não é? Vocês gostaram? Eu também. E aí a gente interpreta assim, os mendigos e os pobres. Quem são esses mendigos e pobres? São aqueles, né, representam para nós aqui, aqueles que têm necessidades, não é? O mendigo não é aquele que quase não tem nada e que tem necessidade? E por ter necessidades, são menos apegados do ponto de vista material. E estão abertos a receber. Como eles não têm muito, eles se abrem a receber algo. Então o mendigo não é um mendigo. É a simbologia de todo aquele que, não sentindo que tem tudo ou sentindo que tem pouco, se abre para receber um pouco mais. Bacana? Vocês gostaram? Eu gostei de todos esses, gente. Vocês vão falando se vocês gostaram também. Os cegos representam aqueles que não estão vendo, mas que desejam ver, que se abrem para ver. Que, madame? Também sou isso. O aleijado não é aquele que está paralisado? Assim, na ideia geral, é aquele que está paralisado. Se ele está paralisado, ele tem um movimento tolhido, ele tem uma dificuldade de avançar, mas ele tem o desejo de avançar. Ele tem o desejo de caminhar. Então ele também se abre para receber esse auxílio da caminhada dele. E o manco, mais ou menos no mesmo sentido, é aquele que faz algum movimento, né? Mas esse movimento não é completo, assim, é um movimento com dificuldade na caminhada. Então ele também se abre para receber e para caminhar mais livre. Ô, Thaís, Oi. e isso me lembra muito que a Helena traz e que a gente fala muito aqui, de que como seres imperfeitos que somos, a gente ainda tem muito a caminhar, então a gente tem luz e sombra, né? E a hora que eu vejo a minha sombra e que eu quero, pelo menos eu tenho consciência dela, que é isso, né? Eu sou cega, eu sou aleijada, eu sou pobre e sou manca, né? Mas E também sou a do campo, o do boi e o casado. Porque eu vivo transitando entre receber o convite porque eu quero e também recusar o convite porque outras coisas me chamam, não é assim? Isso era uma das coisas do final, assim. Mas foi bom, tá ótimo. Não. Mas caminhando assim é ótimo. Não, eu não sou cansada, não. Você vê, não tem muito treinamento, lamento. Então, é isso mesmo, de que transitamos, eu ainda transito e acho que todos nós, por estarmos nesse planeta de provas e expiações, não temos ainda essa perfeição. Esse nível de compreensão, de estar, de vivenciar só o cego, de só me abrir e tudo. Então eu transito realmente na minha sombra e na minha luz, estando ora como cego, ora como aleijado, ora com mais dificuldade, ora também recusando pelos meus interesses materiais, minha vida, que eu acho que não, eu tenho que resolver isso aqui também, né? Então eu transito muito nisso aqui. Então, o que eu falei pra vocês lá atrás, repetindo agora, os mendigos, os cegos, os aleijados e mancos, eles também têm outras atividades no mundo material, né? O cego aqui não representa aquele que não trabalha. O manco não representa aquele que não trabalha. Eles também precisam suprir as necessidades básicas, humanas e vitais deles. Mas eles conseguem se abrir para receber esse convite. Ok? Eles aceitam o convite, têm abertura para participar, né, e levar a presença do Cristo para outras atividades. Aí eu coloquei essa imagem para lembrar disso. Porque muitas vezes o caminho seria levar também para as minhas atividades humanas essa abertura, né, espiritual, desse contato espiritual. Fazer assim, igual que o sujeito está numa leitura, protegido pelo plano espiritual. Então, fazer as minhas atividades humanas que ainda são necessárias para mim, mas também com mais conexão espiritual, com mais abertura para receber alimento espiritual também nesses momentos. E uma outra lição também, que eu falei que tinha 3 interpretações também, está ligada à ideia de que ninguém é insubstituível, ninguém é indispensável. Tínhamos convidados. Quando
eles recusaram, outros vieram. E a festa se encheu. Então, o respeito ao tempo de cada um é assim, mas o trabalho espiritual continua. A espiritualidade fala pra gente na tarefa de sexta-feira, que se a gente não acolher, eles acolhem. O Espírito, se a gente não conseguir acolher, eles acolhem. Por quê? Porque a tarefa é boa pra nós, é boa pra mim. Né? Mas